O maior conflito armado do século XX, com mais de 100 milhões de soldados envolvidos e milhares de pontos de destruição. Saiba agora como foi o final da Segunda Guerra Mundial. Bem-vindo ao canal Como Foi. Deixe seu like e se inscreva. Em 1945, o mundo estava exausto. A Segunda Guerra Mundial já durava 6 longos anos. Mais de 60 países estavam envolvidos diretamente no conflito. Cerca de 70 milhões de pessoas haviam morrido. Cidades inteiras estavam destruídas. Famílias haviam sido separadas. A humanidade vivia o maior e mais violento conflito da sua história. A Alemanha nazista estava perto do colapso total. O exército alemão já não tinha recursos suficientes. Faltavam soldados, armas, combustível e comida. Os aliados avançavam rapidamente pelo oeste da Europa, libertando países ocupados. A União Soviética avançava com força total pelo leste, empurrando os alemães de volta. A Alemanha estava cercada por todos os lados. Berlim, a capital alemã, se transformou em um cenário de terror. Bombardeios aconteciam dia e noite, sem parar. Sirenes ecoavam pelas ruas. Prédios desabavam. Ruas viravam escombros. Faltava comida, energia elétrica e água potável. A população civil sofria com medo, fome e desespero. Muitos civis se escondiam em porões e abrigos subterrâneos, tentando sobreviver. Adolf Hitler, líder da Alemanha nazista, se refugiou em um bunker construído abaixo da cidade de Berlim. Mesmo diante da derrota evidente, ele ainda acreditava em uma vitória impossível. Esperava que seus inimigos se dividissem ou desistissem. Mas a realidade era clara e inevitável. A guerra estava perdida. No dia 30 de abril de 1945, Adolf Hitler cometeu suicídio dentro do bunker. Ao lado dele estava Eva Braun, com quem havia se casado pouco antes. Antes de morrer, Hitler ordenou que seus corpos fossem queimados, para evitar que fossem capturados ou exibidos como troféu pelos inimigos. Com sua morte, o regime nazista perdeu seu principal líder e símbolo. Poucos dias depois, o governo alemão entrou em colapso. Generais e autoridades perceberam que não havia mais como continuar lutando. A Alemanha estava destruída e derrotada. No dia 7 de maio de 1945, líderes alemães assinaram a rendição incondicional aos aliados. No dia seguinte, 8 de maio de 1945, a guerra chegou oficialmente ao fim na Europa. As ruas de várias cidades europeias foram tomadas por comemorações. Pessoas saíram às ruas chorando, se abraçando e celebrando o fim do conflito. Sinos tocaram. Bandeiras foram erguidas. Soldados voltavam para casa. Mas, apesar da alegria na Europa, a guerra ainda não havia terminado. Do outro lado do planeta, no Oceano Pacífico, o Japão continuava em guerra. O Império Japonês se recusava a aceitar a derrota. A cultura militar japonesa valorizava a honra e a luta até a morte. Rendição era vista como vergonha. Muitos soldados preferiam morrer a se render. As batalhas no Pacífico eram extremamente brutais. Ilha por ilha era conquistada com grande custo humano. Cada avanço exigia milhares de vidas. Os combates eram intensos e sangrentos. Os Estados Unidos temiam que uma invasão direta ao território japonês causasse milhões de mortes, tanto de soldados quanto de civis. Diante desse cenário, o governo dos Estados Unidos tomou uma decisão extrema. Decidiu usar uma arma nunca antes utilizada em combate. Uma arma capaz de destruir uma cidade inteira em poucos segundos. A bomba atômica. No dia 6 de agosto de 1945, uma bomba atômica foi lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima. Em um único instante, a cidade foi devastada. A explosão liberou uma quantidade gigantesca de energia. A temperatura atingiu milhares de graus. Pessoas desapareceram no mesmo momento da explosão. Prédios foram reduzidos a pó. O impacto foi imediato, total e devastador. 3 dias depois, no dia 9 de agosto de 1945, outra bomba atômica foi lançada. Desta vez, sobre a cidade de Nagasaki. A destruição se repetiu. Mais uma cidade foi arrasada. Mais milhares de vidas foram perdidas. Ao todo, mais de 200 mil pessoas morreram diretamente ou nos meses seguintes. A maioria das vítimas eram civis, incluindo mulheres, idosos e crianças. Muitos sobreviveram à explosão inicial, mas sofreram com queimaduras graves, doenças e os efeitos da radiação por décadas.
As consequências humanas e ambientais foram profundas e duradouras. O mundo inteiro ficou chocado. Nunca antes uma arma havia causado tamanha destruição em tão pouco tempo. No dia 15 de agosto de 1945, o imperador japonês falou ao povo pelo rádio. Em seu discurso, ele anunciou oficialmente a rendição do Japão. No dia 2 de setembro de 1945, a rendição oficial foi assinada a bordo de um navio americano. Naquele momento, a Segunda Guerra Mundial chegava oficialmente ao fim. O maior conflito da história humana finalmente terminava. Mas o fim da guerra não significou o fim dos problemas. O mundo estava destruído fisicamente, econômica e emocionalmente. Milhões de pessoas estavam sem casa. Países inteiros precisavam ser reconstruídos. Economias estavam quebradas. O trauma da guerra marcaria gerações por muitos anos. Após o conflito, grandes mudanças aconteceram no cenário mundial. Foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de evitar novas guerras globais. A Alemanha foi dividida em duas partes, com sistemas políticos diferentes. Os Estados Unidos e a União Soviética se tornaram as maiores potências do mundo. Logo, uma nova tensão começou a surgir. Um conflito diferente, sem batalhas diretas entre os grandes países. Um conflito marcado por disputas ideológicas, ameaças e medo. Esse período ficou conhecido como Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, mas suas consequências ainda ecoam no mundo atual. História não é apenas passado. História é aprendizado. História é memória. E história é um alerta para o futuro. Deixe seu like e se inscreva no canal.